Tem dia que eu abro a geladeira e vejo um monte de legume parado lá. Um pedaço de abobrinha, um restinho de cenoura, metade de uma berinjela e fico pensando no que fazer com isso. E foi assim que eu comecei a fazer desse jeito aqui, juntando tudo e levando para a Air Fryer. Então hoje eu vou fazer uns legumes assim, bem simples, sem complicação e que resolve rápido. Eu já deixei tudo picado. Fui aproveitando o que tinha. Tem um pouco de cada coisa. Berinjela, cenoura, abobrinha, batata, batata doce, chuchu e abóbora. Eu gosto de fazer assim misturado, porque cada um fica de um jeito. Alguns mais macios, outros mais douradinhos, e isso deixa o prato bem mais interessante. E não precisa seguir exatamente isso. É mais uma base. Você olha o que tem aí e monta do seu jeito. Outra coisa que eu sempre faço é já pensar no próximo dia, porque isso aqui rende bastante. Então eu separo uma parte e guardo, ou até congelo. Depois facilita muito, porque já está tudo pronto. É só temperar e levar para a Air Fryer. Agora eu vou dar uma temperada, bem simples. Sal, pimenta do reino, páprica, orégano e um temperinho de legumes. Não tem segredo aqui, é mais no gosto mesmo. O azeite eu coloco uma quantidade boa, porque ajuda a dar sabor e também ajuda a dourar. Agora eu vou mexendo com calma, só para envolver tudo e deixar bem distribuído. Só aqui já começa a dar vontade, pelo cheiro. Agora eu levo para a Air Fryer. Prefiro deixar mais espalhado para dourar melhor. Deixo ali uns 20 minutos mais ou menos. E no meio do tempo dou uma mexida, para assar por igual. E olha como fica depois. Bem douradinho, com outra cara e bem mais apetitoso. Você pode comer assim mesmo, que já fica ótimo. Mas se quiser dar um toque a mais, um pouquinho de queijo por cima faz diferença. Mussarela ou parmesão derrete e dá mais sabor ainda. É simples, mas resolve muito bem, principalmente no dia a dia, quando a gente quer algo mais leve, sem precisar inventar muito. Olha só o que eu trouxe pra gente hoje. 3 bananas que vão se transformar no lanche mais incrível e rápido que você já viu. O primeiro passo é simples. Eu tiro a pontinha do cabo de cada uma e corto todas no sentido do comprimento. Faço isso para criar uma superfície maior para a gente temperar e para elas assarem por igual. Agora olha só. Eu tenho aqui a minha manteiga derretida e vou passar generosamente em todas as bananas. Por que a manteiga? Ela é o segredo para nossa banana não ressecar e para ajudar a criar uma crosta deliciosa. Logo em seguida, venho com aquela misturinha de açúcar e canela que a gente ama. Enquanto eu vou polvilhando aqui em cada pedacinho, já aproveita para deixar seu like. Esse tipo de dica simples, que resolve o lanche da tarde sem sujar quase nada, merece o seu joinha, não merece? E se você é nova por aqui, já se inscreve para não perder nada. Vai aparecer na tela o link da Air Fryer e também está na descrição. O açúcar com a canela em cima da manteiga vai criar um caramelo perfeito lá dentro da Air Fryer. Agora vamos acomodar elas no cesto. Uma dica importante é sempre deixar um espacinho entre uma e outra para assar por igual. E vamos ligar. 180 graus por apenas 10 minutinhos. É o tempo de você preparar o que vai colocar por cima. E as opções são infinitas, viu? Você pode usar mel, pasta de amendoim ou até uns nibs de cacau se quiser algo mais funcional. Mas olha o que eu vou fazer hoje. E agora vem a parte que eu mais gosto, a hora de montar o nosso prato. Em vez de colocar tudo por cima, eu vou fazer assim.
Coloco a granola em cada uma das bananas para garantir que ela fique bem crocante por cima desse caramelo de canela. Olha que visual lindo! E o iogurte grego, eu coloco ele aqui do ladinho, bem generoso na frente das bananas. Sabe por quê? Porque assim, na hora de comer, a gente já corta um pedaço da banana quentinha e mergulha direto nesse iogurte gelado. Gente, é a combinação perfeita. Você sente a crocância da granola, a doçura da banana e o frescor do iogurte, tudo junto na mesma garfada. Eu demorei para descobrir isso aqui, e depois disso, nunca mais errei batata doce na air fryer. Porque não é só cortar e jogar lá dentro. Tem um detalhe simples que muda completamente o resultado, e quase ninguém faz. Então vamos começar. Primeiro eu vou lavar bem as batatas. Como a gente vai usar com casca, essa parte é importante. Então vale dar uma caprichada. Se tiver algum pontinho com terra, dá uma limpadinha melhor. Pode até usar uma escovinha se quiser. Depois eu enxago bem e já deixo prontas para cortar. Agora vem uma das partes mais importantes, que é o corte. Eu vou cortar em fatias bem fininhas. Quanto mais fino, melhor o resultado na air fryer. Se você tiver mandolim, ajuda bastante, porque ele deixa tudo com a mesma espessura, e isso faz assar por igual. Agora eu coloco as fatias em uma vasilha, e vou acrescentar o azeite. Não precisa colocar muito, é só o suficiente para envolver. Se colocar demais, ela pode ficar pesada e não tão sequinha. Agora eu coloco o sal, e você pode ajustar depois também. Se quiser, dá para colocar outros temperos, como páprica ou um toque de pimenta, mas eu vou manter mais simples. Agora eu levo para air fryer. Eu gosto de não encher muito o cesto, porque o ar precisa circular. Se colocar tudo junto, ela acaba cozinhando. Então, quanto mais espalhado, melhor o resultado. Agora eu ajusto para 160 graus, por cerca de 20 minutos. Agora olha como ficou, bem douradinha, sequinha e leve. Depois que tira da air fryer, ela ainda melhora um pouco, porque vai terminando de secar. Então vale esperar um pouquinho antes de comer. É uma receita simples, mas com esses detalhes muda tudo. Fica muito melhor do que fazer de qualquer jeito, e é uma ótima opção para substituir salgadinho. Se você gostou, já deixa um like para me ajudar e me conta se você já tentou fazer batata doce assim. Olha que máxima essa ideia! Sabe aquela massa de pastel que está aí na sua geladeira? A gente vai transformar ela em cones crocantes que servem para tudo que você imaginar. Já começo cortando aqui em 4 partes porque rende muito mais e fica num tamanho perfeito para petiscar. Passo um pouquinho de água só para lacrar a pontinha e olha que formato lindo que já vai ficando. É muito rápido de montar e você pode fazer uma montanha deles de uma vez só. Enquanto eu vou fechando esses aqui, já vai imaginando as possibilidades. Se você quer um lanche rápido, pode ir pelo clássico. Mas se você vai receber alguém, olha que chique servir esses cones com recheio de salpicão ou até um patê de atum bem temperadinho. E o legal é que a massa de pastel na airfryer fica com uma leveza incrível. Parece aquelas massas finas de restaurante caro. Você pode fazer versões mini para festas ou esses maiores para um lanche de respeito. E as opções de recheio, gente, é uma festa. Dá para colocar frango com requeijão, carne seca desfiada ou até aquele restinho de carne moída que sobrou do almoço e que ganha uma vida nova aqui dentro. Quer algo diferente? Tenta colocar queijo coalho com um fiozinho de mel por cima depois de pronto. Fica espetacular!
Ou quem sabe um recheio de pizza com bastante orégano? Aliás, se você está gostando dessas ideias novas, já aproveita para deixar seu like e se inscrever aqui no canal, porque todo dia eu trago um jeito diferente de facilitar sua vida na cozinha. E para quem sempre pergunta, o link dessa airfryer maravilhosa que eu uso está aparecendo aí na tela e também está aqui embaixo na descrição. Ela é a minha mão direita, deixa tudo crocante assim, sem esforço nenhum. Agora eles vão para a airfryer, 180 graus e rapidinho eles já estão assim, ó, douradinhos e super crocantes. Olha como saem soltinhos, não gruda nada e o visual fica incrível para colocar numa bandeja e servir. Agora a melhor parte, vamos rechear. Olha esse de doce de leite. Você pode finalizar com um pouco de coco ralado ou amendoim picado por cima para dar um charme. E esse de goiabada? Se colocar um pedacinho de queijo Minas junto, vira o melhor Romeu e Julieta que você já comeu. Para quem gosta de chocolate, pode derreter uma barra e colocar aqui dentro com os morangos picados. Fica parecendo sobremesa de confeitaria. E olha como eles ficam lindos um do lado do outro. Você pode fazer uma bandeja só de doces, outra só de salgados, ou misturar tudo e deixar o pessoal escolher. É o tipo de ideia que resolve o lanche da tarde, o petisco do final de semana e até aquela vontade de comer um doce diferente à noite. Me fala aqui nos comentários, qual recheio você colocaria agora? Qual ideia maluca você teve vendo esses cones prontos? Até a nossa próxima ideia prática aqui no canal. Tchau, tchau! Abobrinha recheada com frango na air fryer. Comece higienizando bem as abobrinhas em água corrente. Essa etapa é importante para qualquer receita com legumes, principalmente quando a ideia é preparar uma abobrinha recheada na air fryer de forma prática e saudável. Após lavar, seque com um pano limpo ou papel toalha para facilitar o corte. Corte as pontas e divida cada abobrinha ao meio, no sentido do comprimento, formando o formato de canoa. Com a ajuda de uma colher, retire o miolo com cuidado, criando espaço para o recheio. Esse processo é essencial para uma boa abobrinha com frango desfiado, pois garante que o recheio fique bem acomodado. Reserve todo o miolo retirado, pois ele será aproveitado no preparo e ajuda a deixar o prato mais úmido e saboroso. Caso necessário, pique esse miolo em pedaços menores. Em uma panela, aqueça um fio de azeite e adicione o alho picado. Em seguida, acrescente o frango desfiado e misture bem para incorporar ao alho. Adicione o miolo da abobrinha reservado ao frango e continue mexendo. Essa etapa é importante porque o miolo solta um pouco de água e ajuda a manter o recheio mais suculento, evitando que fique seco durante o preparo na air fryer. Tempere com sal, pimenta do reino, páprica e orégano, ajustando de acordo com o seu gosto. Misture bem para que todos os sabores fiquem distribuídos de forma uniforme. Deixe cozinhar por alguns minutos, apenas o suficiente para integrar os ingredientes e reduzir o excesso de líquido. Esse equilíbrio é importante para que a abobrinha recheada na air fryer fique com a textura ideal, sem excesso de umidade. Desligue o fogo e adicione o requeijão ao preparo. Misture até obter um recheio cremoso e homogêneo. Essa etapa faz toda a diferença na receita com frango desfiado, pois o requeijão traz cremosidade e deixa o resultado mais suave e agradável. Agora comece a montagem. Pegue as abobrinhas já cortadas e distribua o recheio dentro de cada uma, preenchendo bem toda a cavidade. Pressione levemente com a colher para acomodar melhor. Finalize com uma camada de queijo mussarela por cima, que pode ser ralada ou em fatias, garantindo aquele efeito gratinado típico de receitas na air fryer.
Disponha as abobrinhas na cesta da airfryer, sempre evitando sobrepor para permitir a circulação de ar quente, o que ajuda a deixar tudo mais uniforme. Leve para assar a 200 graus por aproximadamente 15 a 20 minutos. Esse tempo pode variar dependendo do modelo, mas o ideal é que a abobrinha fique macia e o queijo totalmente derretido, com leve dourado na superfície. Durante o preparo, se achar necessário, verifique o ponto para garantir que sua abobrinha recheada na airfryer fique perfeita. Quando estiver pronta, retire com cuidado e sirva ainda quente. Essa receita de abobrinha com frango é uma ótima opção para quem busca uma refeição leve, prática e cheia de sabor, além de ser uma excelente alternativa de comida saudável na airfryer para o dia a dia.